Se o meu Deus não existe, nós estamos caminhando para a destruição. E me sinto extremamente feliz, porque a gente não merece viver nesse planeta. E se o meu Deus existe, meu Deus promete trazer a limpeza, né? O que, infelizmente, o judeu Hitler fez com o seu próprio povo, para mim é uma brincadeira satânica e aquilo ali é para mostrar como que vai ser o reino de Deus, né? Porque Deus ele é o poder supremo, ele é a vida e a verdade. E qualquer um que for contra o princípio teocrático da perfeição aqui na Terra será merecedor do seu fim imediatamente. Não posso usar as palavras bonitas assim daqui, que é discurso de ódio no YouTube. E aí, Gostavo, tudo bem? E aí eu vi o vídeo do Samuel Borelli, né? Vamos narrar o vídeo do Samuel Borelli. Ai, meu Deus, ela tem útero e eu não sei raciocinar pelo útero, então eu nunca posso saber que uma mulher passa. Ai, eu também não sei o quê, porque eu não sei o quê, então eu também não sei o que passa. Eu sei que ele sofre. Então, Samuel Borelli, eu sofro muito. Eu sou a evolução da espécie humana, né? Eu sou o indivíduo mais inteligente da espécie. Não me considero parte de vocês. Para mim, vocês são indivíduos ritualistas. E para mim, um ser humano não é ritualista. Então, ou vocês não são seres humanos, ou eu não sou ser humano, eu sou uma coisa a mais, né? E aí eu preciso que os ministros criem uma lei que façam, que eu pegue a minha tese, né, e que eu implemente minha tese na Terra, escravize todos os seres humanos de QI baixo para criar uma matrix onde que haverá a perfeição da espécie humana ou a substituição da espécie humana imediatamente. Foi aprovado ou não, Igor Sauro? Né? Sobre a mulher, cara, é possível se entender sim o que ela pensa, sobre o gay é possível se entender o que pensa. Porém, eu queria discutir aqui sobre a Bíblia. Existe o Velho Testamento. O Velho Testamento, ele existiu para explicar o que era a verdade, o que os seres humanos estavam fazendo na Terra, e Deus queria explicar que o homem é merecedor das suas beneficiações, o homem é merecedor de suas escolhas. E, infelizmente, a beneficiação da nossa sociedade é uma democracia onde que ninguém sabe de nada e que todos precisam trazer solução porque as pessoas ficam chorando. Mas ninguém quer entrar no assunto. Sobre a questão do Novo Testamento, tanto Jesus Cristo como o apóstolo Paulo diz que a espécie humana vive em um sistema de coisas, esse sistema de coisas cria o modo da carne, esse modo da carne cria a condição da pessoa, mas toda pessoa que fazer aquilo que o apóstolo Paulo pede, que é persistir, lutar, brigar, e lutar contra o espinho da carne é merecedor da vida. Deus disse que nenhum ser humano na Terra poderia ser capaz de entender a Bíblia. Eu fico bobo porque eu sou o único que entende a Bíblia, parece que fui eu que escrevi, né? E como fala, estou dizendo isso porque eu entendo qual foi a hegemonia ou a ideia da construção da Bíblia, né? E o Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, ou a Bíblia toda explica que após a morte de Jesus Cristo, as pessoas têm que lutar a querer o bem, porém a gente vive em uma vida injusta, que as pessoas têm um número da besta na testa, que as pessoas, por exemplo, ai, eu sou de esquerda, ai, é que eu vou fazer advocacia, ai, é que existe o PT, ai, é que existe não sei o quê, ai, é que existe a minha vida, ai, é que eu sou o Nando Moura, ai, é que eu adoro o Olavo de Carvalho. Todas essas pessoas têm um número da besta na testa. Todo mundo que adora esse sistema de coisas, o modo desse sistema de coisas, é idólatra. Porém, aquele que tem um discernimento do caminho estreito, o discernimento de causar aquilo que há de acontecer, já é uma outra pessoa. E o STF quer proibir a Bíblia, os estudos da Bíblia, e Deus é contra o adultério, é contra a fornicação, é contra a humanidade, porque a humanidade só faz aquilo que é imoral, aquilo que não existe. E a partir desse momento, né, existe toda uma concepção bíblica para explicar qual seria a verdadeira vida e por que a gente está nessa condição. É todo um ensinamento que eu não vejo nenhum religioso falar, ensinamento complexo e profundo, com vários pensamentos, com várias meditações, não sei o que a pessoa tem que fazer. E o Supremo está assim, você... Ai, o Supremo é obrigado a fazer uma coisa dessa de uma vontade de família. Meu Deus, como a gente vive nesse mundo desse mundo? O Supremo
Supremo, ele faz a guerra de classe, ele quer pegar as classes, dar as suas armas, o seu grito de guerra, e essas classes, elas têm que lutar e tirar a liberdade de todo mundo. Aonde que isso é liberdade? Liberdade é todo mundo viver em paz a partir do momento que um invadiu a área do outro, que um desrespeitar o outro, que um, etc., seria errado. Porém, o Supremo, ele quiser a verdade, ele vai saber que a população brasileira não tem educação, a população brasileira não tem nada, e a população brasileira ela sente ódio de tudo, e além da educação brasileira não ter educação e não ter nada, a gente não tem família. Um gay não tem família, um homem não tem família, uma mulher não tem família, as crianças não têm família. Tem umas meninas que são de classe média alta, que eu converso com elas todos os dias, elas só choram na vida. Mas não é choro de idiotice, é choro porque, ó, tá vendo? Essa é a vida, se vira. Como que um pai pode fazer isso com um filho, com uma filha? Dá dinheiro e manda embora. Né? Como que um pai pode fazer isso com... Depois, quando o filho se torna um drogado, depois que o filho se torna um alcoólatra, depois que a filha começa a se prostituir, ou o filho começa a se prostituir, né? Aí, ai meu Deus, Supremo, me dá meu direito. O problema é a família, mas por que existe toda essa desconstrução da família? É a miséria. Os miseráveis, ricos. Né? Se você for ver, antigamente, em governos que nem eram democráticos, os governos da época da pedra, o cara lá era escravo, tinha 20, 30 carruagens, tinha área, assim, isso, aquilo. E aqui a gente aqui não tem nem aonde dormir, né? E não é proibido. Chega a polícia e dá porrada neles. Não deixa eles dormir mais embaixo da ponte? Quando a polícia não bate, vem os próprios nós começam a dar facada um no outro. Aquele coitadinho lá que fica lá do meu lado lá, ele vai lá para ele dormir, para ficar de olho nele, porque ele tem medo de apanhar. E ele tem de dia para eu ficar de olho nele. E ele tem, eu acho que umas 50, 60 marcas de faca. Ele falou assim, eu durmo assim, agora todo ensanguentado, esfaqueado. Isso que é o nosso país. Isso que é o nosso país. Não tem nem mais lugar debaixo da ponte. Ou a polícia bate ou nós esfaqueia. Né? Não tem saída. Dias lá de férias. Você morre. Primeiro dia você morre. Sem falar das outras coisas de onda que eles fazem dia e noite. Por isso que eles usam crack. Né? Os que não usam crack lá são, como falam, chega ao ponto da loucura. Né? E isso o nosso Estado não faz nada. Né? A sociedade não pode fazer nada porque a gente vive na miséria. Como que alguém pode ajudar o outro que vive na miséria? Primeiro os caras bebiam pinga, bem antigamente. Aí começaram a fumar maconha, bem antigamente. Agora tem cada droga, não sei nem o nome. Crack, êxtase, aquela que transforma o cara em zumbi. Mas voltando aqui o vídeo aqui, sobre a mulher ela tem uma personalidade, ela, como fala, ela tenta... Ela tenta controlar tudo, ela tem um sentimento e aquele sentimento é como ela está na vida dela. E o desejo de ordem dela, mais a vida social, é um caos. E esse caos se torna os sentimentos dela, e a mulher se torna muito caótica, ela se torna muito depressiva. Né? E isso acaba fazendo ela se sentir mal, e infelizmente, a maioria dos homens, eles são assediadores, eles ficam desesperados, igual que os bichinhos aqui, eu comprei carne aqui, eles estão assim, ó. Né? E o homem assedia a mulher, infelizmente. Né? Então a mulher ela se sente muito mal pelo assédio, mas não é porque ela é assediada. Existem vários fatores que levam ela a se sentirem mal. E infelizmente os homens são... Não, tem as taradas também, mas tem as que não são taradas. Existem seres humanos na Terra. E infelizmente... O shortinho que elas estão vestindo agora é menor do que uma calcinha. Mostrando o pé da bunda, mas você mexe com uma coisa nojenta daquela, que é perigoso até chamar a polícia pra você. Passar encostando num negão perto de mim, que eu até assustei. O negão estava se esperando no olho, mas acho que ele estava mexendo com ela. Aí passaram, uma passou de um lado, a outra passou do outro. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Tá, mas deixa eu voltar aqui na narrativa, que isso não é importante.
Você falou que elas não assediam. Né? Não, mas eu estou dando o caso das feminazes, né? E aí existe todo um problema que elas não conseguem tomar atitude, elas não conseguem reagir, porque elas querem tudo perfeito, elas querem tudo feito, elas querem isso, elas querem aquilo. A mulher, infelizmente, ela se baseia como o topo do desejo da cadeia de consumo e ela quer mostrar que ela é a consumidora, né? Então elas não sabem reagir, né? E o gay, etc e tal, muitas vezes eles pregam o homossexualismo, como o homem prega o machismo, e tem os outros gays que não tem nada, né? Mas cada caso é um caso. Eu não vejo ninguém querendo se aprofundar. Eu só vejo as pessoas no grito de guerra deles. E aí, tudo bem, Ferreira? Eu acho que só tava o Igor, só. E é basicamente isso. É basicamente isso. E aí o Supremo ele decidiu lá sobre que os gays têm que ser uma classe defendida na nossa sociedade, que o Henri Bugalho está falando a verdade, que os gays não são privilegiados, agora que eles têm que ser privilegiados na sociedade. Acho isso tanto uma babaquice, meu. Mas eles são do PT? Essas não sei do Supremo. O PT protegeu. O Supremo é marxista.